Olá, pessoal! Boa noite, maricotas e camaradas do meu Brasil! Estamos aqui na segunda aula da nossa jornada Conta Pra Mim. Uma jornada que vem aí com o intuito de te ensinar a contar histórias de uma maneira mais tranquila, leve, encantadora, participativa, interativa. Se você tem dificuldades, bloqueios em contar histórias, aqui é o lugar certo para você estar. Ontem, na primeira aula, nós aprendemos que o primeiro passo para ser um bom contador de histórias é fazer uma leitura, utilizando o livro literário, de uma forma diferente da comum. Uma leitura dialogada, uma leitura cheia de observação, uma leitura cheia de pesquisa, uma leitura especial. Assim, tanto a criança que participa dessa leitura quanto o adulto tem a sua visão ampliada para esse momento da história. E depois que você começa a ler livros assim, você já deu o primeiro passo e agora pode dar o segundo passo em direção a contar histórias sem a utilização do livro, certo? Então, você já fez toda essa pesquisa anteriormente nessa leitura dialogada, já observou o ambiente, a temporalidade, os personagens, o enredo, o começo, o meio, o fim da história. Agora você está apto para contar a história sem se apegar demais ao livro. Quando nós falamos de contação de história, nós não temos a obrigatoriedade de nos agarrarmos extremamente ao texto, cada pontuação, cada vírgula exatamente da mesma maneira. Não, a contação de histórias abre espaço para que você use a sua imaginação e a sua criatividade. Então você pode aí acrescentar, algumas coisas, acrescentar uma emoção, acrescentar alguns detalhes, usando da sua criatividade, da sua imaginação, para tornar essa história, essa narrativa encantadora. Mas muitos me perguntam assim: tá bom, Jéssica, entendi. Beleza, eu tenho que usar da minha imaginação, da minha criatividade. Só que sabe o que acontece? Eu não tenho imaginação, Jéssica, eu não tenho criatividade, eu não consigo, assim, desenvolver isso. Isso é uma habilidade. Você precisa saber que é uma habilidade. Que a pessoa não nasce pronta, sabendo contar histórias da forma como eu conto, por exemplo. Não. São habilidades que são desenvolvidas durante o tempo. E hoje eu trouxe algumas dicas de como nós podemos desenvolver essas habilidades. Por exemplo, como nós desenvolvemos a criatividade na hora de contar uma história? A primeira dica que eu tenho para você é a brincadeira do começo e fim. Todas essas brincadeiras que eu vou passar hoje, eu vou mandar o PDF lá no grupo depois e no PDF tem todas descritas, tá bom? Então prestem bastante atenção. A primeira brincadeira se chama começo e fim. Você lembra que ontem eu falei da importância da temporalidade na hora da contação da história? De você chamar a atenção da criança para qual foi o começo da história, qual foi o meio da história, qual foi o fim? Pois é. Agora, tanto a criança quanto quem vai contar precisa fazer esse exercício, essas atividades, porque você, enquanto contador de histórias, precisa ser o primeiro a ter essas habilidades, né? Porque às vezes a gente quer desenvolver demais nas crianças, nos nossos alunos, mas a gente mesmo, não tem essa habilidade. Eu só consigo desenvolver habilidades em outras pessoas que eu tenho, certo? Eu só consigo ensinar para vocês contar histórias de uma maneira criativa, atraente, impactante, porque eu tenho essa habilidade. Então, como é que eu vou ensinar a minha criança a gostar das histórias, a contar histórias, se eu não desenvolver em mim primeiro? Não tem como, não é verdade? Então,
Antes, porque essas atividades você pode levar para a sala de aula, pode fazer com essas crianças, mas a minha recomendação é que você faça em primeiro lugar com você. Brinque com você. Se você tem filhos, brinque com os seus filhos. E aí depois você pode ampliar levando para a sala de aula e vai ser sucesso. Então essa brincadeira se chama começo e fim. Ela é dividida em 2 quadros, né? Começo e fim. E você vai recortar esses papeizinhos. E nesses papeizinhos tem algumas frases. Frases de início de história e frases de fim de história. E você vai fazer, então, um sorteio. Quem vai começar e quem vai terminar. Quem vai dar o pontapé inicial da história e quem é que vai ter que desenrolar até chegar no fim. Por exemplo, um começo. Era um dia ensolarado e Ana estava na praia com seus pais. Esse é o início da história. Quem for sorteado vai ter que começar exatamente assim. Ele começa e desenrola a história até um ponto. Depois, a outra pessoa vai ter que finalizar a história dessa forma. Mas, apesar de tudo, tornaram-se grandes amigas. Como você que está aí do outro lado faria a narração dessa história? Me conta. Então, começa assim. Em um dia ensolarado, Ana estava na praia com seus pais, com seus irmãos, e encontrou lá uma outra família. Uma família muito espaçosa, que tomou grande parte da praia. Ana e a sua família ficaram indignadas. Como pode uma família dessa ser tão mal educada, querendo tomar todo o espaço da praia? A praia é um lugar público para todos utilizarem. Ai, ai, ai! Ana ficou revoltada. Nessa família espaçosa, haviam 3 meninas metidas. Todas de nariz em pé. Ai, ai, ai. Além de tomar a maior parte da praia, ainda eram metidas e não queriam brincar com Ana. Vê se pode uma coisa dessa. Ana começou a brincar de bola com seus irmãos. A bola rolou e caiu em cima da barriga de uma dessas meninas metidas. A menina metida começou a gritar: e foi um barraco. Ela ficou acusando Ana de que queria sujá-la. E Ana tentou se justificar que só estava brincando, que foi sem querer. Houve muito bate-boca. Mas, apesar de tudo, no final do dia, elas se tornaram grandes amigas. Entenderam? Então, você dá o começo e o final da história. E as crianças ou os professores, se você for fazer isso como treino para professores, precisam desenrolar a história até que cheguem ao final determinado. Não é uma boa atividade, porque você aí está trabalhando o quê? A noção de temporalidade, a criatividade, a imaginação. Uma dica muito legal. Ok? Jéssica, tá bom, entendi. Então, para que eu tenha criatividade ao contar as histórias, para que eu tenha a imaginação, além de observar todos os detalhes do livro e tudo aquilo que você nos trouxe na primeira aula, eu preciso também pensar fora da minha caixinha, pensar para além do que é o meu costume. Então, eu preciso trabalhar essa questão de criar histórias também? É isso, Jéssica? Isso, porque quando você se arrisca nessa criação de histórias, vai abrindo sua mente, abrindo para possibilidades, abrindo para novos olhares. E aí você consegue ampliar a sua criatividade. Uma coisa muito bacana para exercitar a criatividade é ligar os pontos. Outra atividade é essa daqui, por exemplo. Da cartola mágica. Só que dessa vez, o foco é trabalhar a voz. Sabe quando nós vamos contar histórias? Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água. Nós vamos contar histórias.
E aí, temos que fazer vozes diferentes para os personagens. Uma voz grave, uma voz agutinha. E vai diferenciando a voz dos personagens. Essa é uma outra dificuldade que muitas pessoas têm. E essa brincadeira, essa atividade, vai nos ajudar a exercitar essa habilidade. Então, você vai levar a cartola e cada participante da brincadeira vai escolher um personagem que aqui está. Por exemplo, escolhi um macaco. Um macaco, Caco. Oi, eu sou o macaco Caco e eu quero muito fazer uma festa na floresta. Quero chamar todos os meus amigos para a festa e vou arrasar na balada porque eu gosto mesmo é de dançar. É mesmo, macaco? E você já fez os convites para sua festa? Não, eu não fiz. Sabe que eu me esqueci? Eu me empolguei tanto, mas tanto que eu me esqueci. E agora? E agora? Por que você não chama um amigo para te ajudar? Tá bom, tá bom. Ei, sapo, sapo juvenal. Oi! Sapo juvenal, eu preciso da sua ajuda, cara. A festa está chegando e eu não tenho os convites. Oh, e agora? Eu te ajudo. Vamos lá fazer os convites. Mas eu preciso de mais alguém para me ajudar. Que tal o dragão cospe fogo? Acho que ele vai ser sensacional. É verdade, chama ele, cara. Muito bem, muito bem. Acho que eu não posso ajudar vocês hoje não, cara. Eu tô meio doentinho. Chama outra pessoa aí. Ai, ai. Então tá bom. Eu vou chamar o peixinho. Peixe. Gloob, 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 gloob. Oh, gloob, gloob. Você quer minha ajuda, hein? Você tem como me ajudar a fazer os convites pra minha festa na floresta que vai ser sensacional e dançante? Claro! E aí, com essa brincadeira simples, boba, maluca. Por quê, gente? No curso que eu fiz de contação de histórias, a gente parece doido, sabe? Porque essa loucura, ela ajuda na criatividade. Então, às vezes você pensa assim, nossa, mas essas atividades, meu Deus, que coisa doida. Mas é necessário que você brinque. É brincando que você vai conseguindo essa naturalidade. Por que que eu tenho essa facilidade? Porque eu brinco muito com as crianças da minha sala, né? Sempre brinquei por ser professora de educação infantil, mas eu também sempre brinquei muito com o meu filho e ele adora esse tipo de brincadeira. Então a gente vai criando os personagens, mudando a voz dos personagens, e isso te ajuda a fazer naturalmente quando você for contar uma história. Então você já vai pensando na voz do personagem tal, na voz do outro personagem. Tem que tomar cuidado para quando for voltar quando são muitos personagens, para você não misturar, né, as vozes, porque são tantos personagens que você acaba misturando. Mas quando forem poucos e você se sentir segura, é muito bacana você fazer a voz de cada um dos personagens. É muito legal. Muito bom. Então, essa foi a segunda dica para que você exercite aí a sua criatividade e trabalhe a variação das vozes na contação de histórias. Outra dica que eu quero trazer para vocês. Muitas pessoas falam assim, Jéssica, eu não tenho os recursos que você tem, eu não tenho essas maravilhas em EVA, eu não tenho avental de feltro para contar histórias, eu não tenho fantoche, Jéssica, eu não tenho essas coisas, como é que eu vou contar história e conseguir chamar a atenção das crianças? Me explica, Jéssica, não tem como. Tem, olha que tem. Por exemplo, uma outra atividade é você distribuir lenços coloridos. Cada lenço vai ser um personagem.
né? As pessoas que estiverem participando da atividade vão inventar um personagem para cada lenço, tá? Por exemplo, o azul, esse azul vai ser o céu. Vai ser o céu. O céu. Esse aqui vai ser uma florzinha laranja. E esse aqui vai ser uma outra florzinha vermelha. Então, vamos lá para nossa história. Era uma vez um dia lindo, com um céu azul clarinho, céu de primavera. O céu estava tão lindo, o sol estava ameno, e o dia estava fresco. Mas a florzinha laranjinha estava triste da vida. Desconsolada, chorava. Sua amiga que morava ali no jardim, a florzinha vermelha, ficou preocupada com tanto chororô e foi perguntar: por que choras? Ora, olhe para o céu que está tão lindo, olhe para a graminha verdinha, por que tanto chororô? Eu me sinto rejeitada, eu não me sinto amada, essa cor laranja é cor de nada, que cor mais sem graça, ai. Que isso, sua cor é sensacional, é viva, quente, eu adoro a sua cor, você é tão linda, florzinha laranja. Ora, é verdade, eu daqui de cima vejo tantas cores belas e pode ter certeza que a sua cor laranja é uma das mais belas. A florzinha laranja ficou toda animada e pôs-se a pensar que realmente deveria ser uma flor bela e parou com chororô e mudou de humor. Então, essa é uma outra atividade, usando aí, lencinhos coloridos que você vai contando a história. Então, desculpa para contar a história, eu não quero saber. Você pode usar qualquer coisa que tiver aí na sua casa, seja lenços, colheres, pratos, qualquer coisa. Você pode contar histórias, tá? Uma outra dica é essa daqui, Você vai pegar formas geométricas. Lembra que ontem eu falei da questão da matemática nas histórias? Então, essa atividade é muito legal porque ela resgata essas questões da matemática. Então, a gente vai fazer formas geométricas coloridas. Aqui eu trouxe um círculo azul, um quadrado laranja e um triângulo verde. Tá vendo? Cada uma dessas formas terão sentimentos e ações. Por exemplo, o azul vai ser corajoso. Então, o círculo azul, eu vou dar coragem para ele e ele vai ser, ele não vai ter medo de agir para defender os seus colegas. Já o triângulo verde, ele é medroso. Ele é tão medroso que chega a ficar parado diante de circunstâncias desafiadoras. Então, vamos lá? O azul é corajoso e o verde é medroso. O laranja é alegre e sem noção. Vai fazendo as coisas sem prestar atenção, tá certo? E aí você, então, dá a oportunidade de criação de histórias. Era uma vez 3 formas geométricas que resolveram se aventurar lá na praia. Foram descobrir quais animais haviam no fundo do mar. O círculo corajoso logo entrou no mar e começou a nadar. O quadrado laranja, empolgadíssimo com a situação, logo foi seguindo o círculo corajoso e foi pulando cheio de alegria para descobrir o mar. Mas quando veio a primeira onda, rapidinho se afogou. Mas o círculo, que era corajoso, o ajudou. O triângulo, ele era medroso, não conseguia nem pôr o pé na água. Ficava assim só indo e voltando, sem nem arriscar.
Ai, ai, ai. E agora, o que que os outros amigos poderiam fazer para ajudar o triângulo que era tão medroso assim? E aí você pode lançar para as crianças para que elas deem um final para a história. Se você estivesse no lugar dessas formas geométricas, o que você faria? E é muito interessante quando a gente pede a participação das crianças, porque as crianças nos dão ideias, né? Uma das coisas que eu tenho sentido tanta falta nessa quarentena de estar com os meus alunos, porque além de gostar, é muito rica a troca, nós temos muitas trocas, então eles me dão ideias e é muito bom essa convivência. E essa é uma atividade que se você faz com as suas crianças, elas vão te dando várias ideias. Ah, se eu fosse o círculo corajoso, eu ia fazer isso. Ah, se eu fosse o triângulo, eu iria fazer aquilo. E aí é necessário que você vá anotando essas ideias. Por quê? Porque você está usando as próprias ideias das crianças. Então, quando você for usar essas histórias essas ideias na hora de contar as suas histórias, as crianças vão ficar assim, ó, quem pensou nisso? Parece até que veio de uma criança. E não é que veio? Então, anote, registre essas possibilidades, essas ideias, essas interações, porque elas te dão aí embasamento para fazer outras dicas, outras ações em sala de aula, tá bom? Muito bem. E agora eu quero contar. Ontem nós lemos a história e hoje nós vamos contar, né? De bem com a vida. Era uma vez uma joaninha chamada Filó. Filó morava numa linda floresta, toda florida. Haviam flores de várias cores e tipos. Filó morava numa casinha tão linda em forma de cogumelo. Filó era tão organizada, disciplinada, você precisa ver, sua casa era um brinco. Tudo brilhava. As suas roupinhas eram estendidas no varal, seus sapatinhos organizadinhos, sua cama impecável. Que gracinha era Filó! Certo dia, Filó resolveu ir visitar sua tia. Ligou e avisou que iria visitá-la. A titia falou assim, ora, venha logo, vou fazer um soufflé de abobrinha daqui, ó, pra você. Vai ser sensacional, você vai se deliciar. Filó ficou empolgadíssima, porque ela amava soufflé de abobrinha. Era a sua comida preferida e a sua titia do coração sabia muito bem disso. Então Filó resolveu se arrumar toda elegante, caprichosa, bem bonita. Colocou a sua roupa preferida, o seu vestido amarelo de bolinhas pretas. Colocou o seu sapatinho de verniz, porque ela adorava brilho e ela gostava de estar assim impecável. Quando saía, tinha que ser realmente para arrasar. Colocou então seus sapatinhos de verniz, colocou o seu chapéu de palha com fita azul e pegou o seu guarda-chuva, porque era uma joaninha muito prevenida. Se fizesse sol ou chuva, ela estava preparada. Filó pôs-se a andar pelo caminho até a casa de sua tia. Quando encontrou no meio do caminho a borboleta Loreta. A borboleta Loreta gostava de dar palpite na vida dos outros. E abriu a sua bocona e foi logo falando. Ora, onde já se viu? Guarda-chuva? Não está chovendo e nem está com muito sol. Pra que sair carregando tanto peso assim? Filó ficou encafifada com aquele comentário. Pensou e resolveu voltar para sua casa e deixar o guarda-chuva lá.
Realmente, ficar carregando peso não é muito legal. Quando saiu de casa novamente, no meio do caminho, encontrou o sapo feliz. O sapo feliz olhou para o sapatinho de verniz da Filó e foi abrindo o seu bocão e falando: Oi, hoje tem festa na floresta por acaso? Pra que esse sapato de verniz? Ai, Filó ficou com vergonha. Foi correndo para casa trocar o seu sapato. Colocou um tênis assim, né? Já que ela ia caminhar, para que usar salto? Voltou novamente para o caminho. Mas lá no caminho, encontrou mais um bichinho palpiteiro. Era o grilo caramelo, que abriu a sua boca e foi falando da fita azul naquele chapéu. Pra que fita azul? Ela ficou pensando que realmente fita azul não combinava com o vestido amarelo. Voltou para casa, colocou uma fita amarela no chapéu e continuou o seu caminho. E encontrou mais um palpiteiro de plantão. Parecia que a Filó morava no jardim mais palpiteiro que havia. Parecia que todos os bichinhos ali gostavam de dar palpite na vida dos outros. Se eu fosse a Filó, eu mudava de lá. Tá doido ficar morando perto de gente que toda hora fica dando palpite na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Que coisa chata, né? Então, Filó encontrou mais alguém para dar palpite. Era a mosca que toda prosa foi falando do batom vermelho da Filó. Ai, que absurdo esse batom! Ai, ai, ai! Troque esse batom porque ele é escandaloso demais! Vê se pode uma joaninha escandalosa dessa por aqui, nesse jardim! Vai colocar o rosa! E a Filó, mais uma vez, voltou para casa e foi colocar o batom rosa. Saindo de casa, a Filó encontrou a Dona Aranha, que foi falando assim: olha, esse chapéu de palha é coisa do passado. Agora a moda é usar chapéu de pena. Filó deu ouvido e voltou para sua casa. Mas já estava a ponto de explodir. Se fosse eu, já tinha explodido. Na verdade, eu nem tinha dado bola. Mas a Filó gostava de ouvir os comentários dos outros. Para ela, era muito importante a opinião alheia. Mas vamos ver. Quem sabe a Filó não aprende uma lição, não é verdade? Ainda no caminho, Filó encontrou um pernilongo, que foi logo comentando do seu vestido. Vestido de bolinha? Ah, que cafona! Use um vestido de listras, que é muito mais bacana. A Filó, dessa vez, cansou de vez. Voltou para sua casa chateada, com calorão. E deitou no sofá, ligou para sua tia e começou a explicar. Sabe, tia, eu até me arrumei toda linda, toda elegante para ir até a sua casa, mas no meio do caminho... E contou toda a história. Sua tia, que era muito amorosa e atenta, falou assim: ora, Filozinha, preste bem atenção. O que importa é que eu te amo do jeitinho que você é. Eu só quero que você venha até a minha casa, porque eu estou com muita saudade de você. Faça o seguinte: descanse, durma e amanhã cedinho venha, que eu te espero. Filó ouviu o conselho da titia. Dormiu, descansou,
No outro dia, acordou de bem com a vida. Pôs o seu vestido amarelo de bolinhas preferido. Colocou seus sapatinhos de verniz brilhantes. Colocou seu batom vermelho. E, claro, seu chapéu de palha com fita azul. Foi correndo sem parar, não deu ouvidos para ninguém. Chegou até a casa da sua tia, sentou no colinho mais gostoso que havia e abraçou carinhosamente sua titia. Percebeu que essa história de dar ouvidos para todo mundo não é legal. O importante mesmo é saber quem nos ama do jeitinho que nós somos e saber quem somos. A Filó aprendeu essa lição. Palmas para Filó! Então, o que eu quero que vocês observem? Ontem eu contei a história lida, né? De forma lida. Eu fui lendo para vocês e fazendo diálogo. Foi uma leitura dialogada. Hoje eu contei a história, narrei a história. E vocês podem perceber como é diferente. Porque tem a minha intervenção, tem os meus comentários, tem a hora que eu me coloco na história. Se fosse eu faria isso. Tem os detalhes que eu coloco, o jardim com as florzinhas. Então, tudo isso é importante que seja inserido na contação de histórias. Você pode perceber que o texto não foi literal, não. Você pega a essência da história e conta com o seu coração, porque na hora que você vai contar a história, você coloca um pouquinho de si. Esse que é o segredo da contação. Cada um conta de um jeito diferente. Você percebe aí vários contadores de histórias que nós temos. Se você pegar a mesma história, cada um conta de uma forma diferente, né? Se forem aí 10 contadores de histórias diferentes com a mesma história, vai ser cada uma de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o quê, né? Aquele tchan que coloca na hora de contar a história. E isso que traz um encantamento, que traz toda essa magia da contação de histórias. E isso que é importante que você desenvolva. E como é que você desenvolve isso? Um pouquinho com tudo isso que eu passei hoje para vocês. Essas atividades, esses exercícios, eles ajudam demais a você pensar, a ser mais criativo, a sair da sua caixinha. Essa foi a nossa segunda aula. Eu espero que você realmente tenha aproveitado ao máximo e ponha em prática tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês. Depois eu quero que você me diga se está dando certo, se não está, como está sendo esse aprendizado para você. Agora eu encontro vocês lá no grupo VIP, tá certo? Espero todos vocês lá pra gente bater um bate-papo e eu vou mandar o PDF também lá, tá bom? Um grande beijo e até a aula de amanhã. Tchau, tchau!